Louvo a Deus pelo grande privilégio de estar aqui em nossa casa mãe, e rever os irmãos, rever o nosso pastor presidente e todos os demais obreiros, e trazer a saudação calorosa dos nossos irmãos que estão ali em Juazeiro do Norte. Trago saudação da minha esposa, da minha família e dos demais que ali estão. Quero dizer aos irmãos que o trabalho em Juazeiro tem sido uma bênção, que Deus tem abençoado, tem salvado. Durante 2 anos e meio que ali estamos, já realizamos 2 batismos, tem sido uma maravilha, apesar desta pandemia, mas Deus tem nos honrado, e a casa lá está cheia, está pequena, não é? E eu glorifico a Deus por isto. Meus queridos irmãos, louvo a Deus pela vida do meu cunhado Antônio Liberto, que sempre nos acompanha quando aqui vimos. Vamos ler para a nossa reflexão aqui rapidinho, 2 Reis, capítulo de número 4. Vamos meditar na palavra de Deus. O tema desta mensagem hoje é: há um milagre dentro da sua casa. Há um milagre dentro da sua casa. A vida do crente deve ser de constante milagre. Aflições, tribulações, dificuldades, sim. Porém, vitória através de milagres constantes. Ele permanece o mesmo, inalterável, imutável em todas as suas promessas. Diz-nos assim o texto: certo dia, a esposa de um dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava ao Senhor. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: que posso fazer por ti? Dize-me o que é que tens em casa. E ela olhou e disse: a tua serva não tem nada em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Amém? A tua serva não tem nada em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Nós observamos alguns elementos importantes nesse texto. E ao mesmo tempo observamos o cuidado de Deus para com os seus. Observamos que Deus, Ele sempre se mantém fiel a seu povo. E esta mulher, ela apresenta-se diante do profeta e traz um relato. E neste relato, ela faz um requerimento. Ela relata o seu problema, expõe a sua condição, e ao mesmo tempo ela traz uma reivindicação. E ela diz assim: e tu sabes que o meu marido temia o Senhor, e tu sabes quem ele era, e tu sabes qual era a sua conduta, o seu comportamento. Nas entrelinhas, quem sabe ela estava dizendo: e é inadmissível viver numa condição dessa, tendo como líder o homem que era o seu esposo e pai dos seus 2 filhos. Porém, o profeta continua dialogando com ela e diz assim: declara-me o que é que tu tens em casa. E de imediato, ela, por estar tão aflita, ela disse: a tua serva não tem nada em casa. E ao mesmo tempo ela se lembra que ela tinha uma botija com azeite. Olha que coisa interessante.
aquela botija, na visão dela, na ótica dela, era apenas uma botija com azeite, que não tinha nenhuma serventia para o momento em que ela estava atravessando. Aquela botija de azeite para aquela mulher jamais seria o instrumento, o objeto do seu milagre, através do qual Deus operaria coisas extraordinárias na sua vida, na vida dos seus filhos, que mudaria não somente a circunstância, mas toda a sua vida e toda a sua história. Bendito seja o nome do Senhor. E eu costumo dizer que Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. E nós encontramos esses elementos nesse texto. O profeta diz à mulher: olha, vai, pede emprestadas a todos os teus vizinhos vasilhas, não poucas, muitas vasilhas. Depois você vem, entra em casa, você e seus filhos, e derrama aquele azeite contido naquela vasilha, naquele vaso, deita aquele azeite, e depois você vem. E assim ela fez. Pega seus filhos, pede vasilhas emprestadas e obedece a ordem do homem de Deus. Obedece a direção do homem de Deus, porque não poderia ser diferente. Uma vez que ela procurara o homem de Deus, ela precisava de uma resposta, de uma direção para a sua vida. E quem não precisa de direção para a sua vida? Todos nós precisamos ser dirigidos pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus e também pelo homem de Deus. Porque da boca do homem de Deus saem palavras de direção, de conselho, de orientação, palavras que mudam a vida de uma pessoa. E é muito importante isto. Como é bom nós, quando eu digo nós, eu falo de você, nós temos instrumentos de mudança na vida de alguém. E eu tenho vivido isso diariamente. Eu não vou sair do texto, mas eu vou abrir aqui um parêntese. Quando nós abrimos a Adeja ali em Juazeiro, estava pintando o salão, um salão apertado, de 3 metros por 9. Estávamos pintando aquele salão, era um sábado à tarde. E de repente, em frente tinha uma moça que vendia salgados e suco. E como estava muito quente, eu também estava com um pouco de fome, eu fui ali comer aquele salgado e tomar aquele suco. E tinha uma moça que atendia a gente diariamente, era até afastada. E eu disse: cadê a Manuela? Não está? Aí a moça, a senhora, uma jovem senhora que estava, disse assim: olha, ela não está, mas eu posso lhe servir? Eu disse: pode. Aí eu disse que queria. Aí eu olhei para ela e disse: esta é a sua igreja. Olha o poder de uma palavra. Essa é a sua igreja. Tal dia nós vamos inaugurá-la e você vai estar presente. Você vai ser o primeiro membro desta igreja. E depois, posteriormente, ela me disse o peso, a importância daquela palavra. De maneira que eu peguei o telefone dela no ato e já marquei uma visita, fui à casa dela. Aí começamos a estabelecer uma relação de missão na vida daquela família. De maneira que os primeiros cultos foram feitos com aquela família. Ela estava afastada, tem um filho que é músico e tem uma menina de 8 anos. E ela olhou para mim e ela disse: pastor, eu amo pecar.
eu tenho prazer em pecar, pastor. E aquilo me incomodava, me inquietava. E tem mais. Se o Senhor vier a mim para que eu volte para a igreja, pode desistir. Eu digo, olha, o negócio aqui está sério, a batalha aqui é travada. Eu tenho uma frase, eu digo assim para ela, minha paciência cozinha pedra. Ela riu, debochando, zombando. Aí quando foi um dia, eu estava em casa, o Espírito de Deus me inquietou. Aí nós fomos à casa daquela mulher. Bati a porta, nos recebeu com muita alegria, fez um café, tomamos o café, sentamos, e eu comecei a conversar com ela. Eu comecei a conversar com ela de forma plenamente pastoral. É quando Deus nos dá uma palavra que quebra todo o jugo das trevas. E naquele dia, ela começou a falar. Eu deixei ela falar à vontade. Só ouvi, ali eu só queria ouvir. Eu não precisava falar nada. E depois que ela disse tudo o que ela queria, aí eu olhei para ela e disse, sabe qual é o seu problema? É que você nunca teve um real encontro com Cristo. E começamos ali a tocar nos pontos fundamentais que iriam transformar aquela vida. A ponto dela dizer assim, pastor, eu sou a pessoa mais pior do mundo. E começou a se maldizer, dizendo que era miserável, dizendo que era isso. E ela começou a chorar. Eu disse, agora eu percebo a importância de um tratamento plenamente pastoral na vida de uma pessoa. Começamos a trabalhar. Para resumir, hoje, aquela jovem senhora é obreira da casa de Deus. Vai se casar, está grávida. E a obreira está lá. O que significa isto? É que Deus, Ele nos dá palavras que mudam vidas. E é exatamente isto aqui que o profeta tinha, apenas uma palavra de orientação que mudasse significativamente a vida daquela mulher. Coisa simples, coisa corriqueira, mas ela estava tão humilhada pela situação, tão subjugada pelos problemas, de maneira que era viúva. O líder, o chefe, o mantenedor da casa havia morrido. E agora, para piorar a situação, estava endividada. E os credores batiam a porta para levarem os seus filhos, para que a sorte daquela mulher, de uma vez por todas, fosse sucumbida. Mas ela inteligentemente procura a quem tinha solução para ela. O homem de Deus deu as orientações e disse, entra na tua casa, fecha a porta, tu e teus filhos. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo algumas coisas importantes que nós não podemos abrir mão. Eu costumo dizer que o lugar mais difícil de ser crente é em casa. O lugar mais difícil de nós despertarmos a nossa fé, exercitar a nossa fé, é em casa. Em casa é difícil da família orar, se reunir, louvar, fazer consagração à família, mãe, pai. Isto quando se tem família cristã, pais e filhos.
quando se tem um ambiente plenamente cristão, é difícil. Mas o profeta nos apresenta algumas situações que eu gostaria que você entendesse, que o milagre está dentro da sua casa. E talvez você esteja pensando que o milagre vem de outro lugar, de outra forma que você nem imagina. Mas nós temos um Deus que trabalha de forma simples e também trabalha nas coisas simples. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Que tens? Apenas uma vasilha com azeite. Entra em casa. Chama teus filhos. Chama teus filhos. Fecha a tua porta. Fecha a porta. Isso fala de intimidade, introspecção. Isto fala de momento secreto que a família precisa ter com Deus, para que Ele possa manifestar a sua graça de forma abundante, recalcada, sacudida e transbordante. Entra no teu quarto, pega os teus filhos, chama a tua família para orar, para invocar, para suplicar, para clamar. E o interessante, aqui vale uma observação. Observe que o profeta não excluiu os filhos, colocou os filhos no processo do milagre. O que é que nós aprendemos? Nós aprendemos que se o problema é da família, a família tem que estar unida em oração, para que a solução do problema aconteça com a própria família. Eu imagino aquela mulher com aquela vasilha de azeite, derramando, e também os seus filhos lhe auxiliando no processo. As crianças não ficaram de fora. As crianças fazem parte do milagre. Enche a tua vasilha de azeite. Vai derramando. Imagino eu aquela mulher com aquele vaso de azeite. Vinha o primeiro filho, ela derramava o azeite, a vasilha enchia. Vinha o segundo. Daqui a pouco as vasilhas foram todas cheias. Todas cheias. E até aí ela não tinha entendido absolutamente nada, mas dava para sinalizar que algo de sobrenatural estava acontecendo. E o que era que estava acontecendo de algo sobrenatural? Uma simples vasilha, botija de azeite, foi capaz de preencher uma quantidade numerosa de outras vasilhas. Quando o menino trouxe a última vasilha, ela disse: traga-me mais uma. E o filho disse: não há mais vaso algum. Então o azeite parou. E agora? O que fazer? Eu vou procurar o homem de Deus. O que é que eu vou fazer com tudo isto? A primeira parte do milagre já havia acontecido. E a segunda parte? O profeta disse: agora você vai, vende, paga a tua dívida e vive do resto. Tu e teus filhos vivam do resto. Nós temos um Deus que é provedor, um Deus que mantém a sua fidelidade diante de qualquer situação
Não importa qual seja o seu problema, a sua dificuldade, saiba de uma coisa: se você procurou a presença do Senhor, se você está na direção do Senhor, e se você está debaixo da autoridade de um homem de Deus, tenha certeza, como cantaram aqui as irmãs, vai passar. Eu sei que esta luta vai passar. Eu sei que os problemas cessarão e o nome do Senhor será glorificado. Bendito seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Vai passar. E o milagre está dentro da sua casa. Não se desespere. Não se desespere. Quantas pessoas desesperadas, né, irmãos? Angustiadas, aflitas, pessoas querendo tirar a sua própria vida, pessoas com depressão, pessoas com problemas psicossomáticos, que não encontram significado para a vida, para a sua existência. Observe que esta mulher, ela tinha um problema, ela sabia que tinha um problema, mas se ela fosse ficar se lamentando, se maldizendo, e não procurasse alguém que pudesse ajudá-la, a tendência seria ela perder também os seus 2 filhos, e a sua situação ficaria numa condição irreversível. Mas ela procura o homem de Deus, aleluia. Ela procura o homem que tinha uma palavra que mudaria a sua vida, aleluia. E nesta noite, eu quero dizer para você, saí lá do Ceará, andei 2.500 quilômetros, para dizer para você que o milagre está dentro da sua casa. O milagre está dentro da sua casa. O Deus que opera o sobrenatural, Ele permanece imutável. Ele não muda, nós mudamos. Ele não, Ele permanece fiel. Entra no teu quarto, consulta ao Senhor, apresenta a Ele as tuas inquietações, conforme Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, ele disse: olha, não andeis inquietos por coisa alguma. Parece simplesmente uma frase dita, perdida ao tempo. Não, quem falou aquilo foi o nosso mestre. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ei, não andeis ansiosos por coisa alguma. Deleita-te do Senhor, confia no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Creia nesta palavra, receba esta palavra, faça com que esta palavra produza vida em você. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Se tem uma das coisas que mais eu aprendi na vida, foi confiar. Confiar sem desconfiar. Confiar no Senhor. Não existe nada mais prazeroso quando nós estamos trabalhando no campo missionário, é aprender a confiar no Senhor. Aprender a crer na sua promessa, no seu cuidado, na sua provisão. Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus que mantém a sua promessa de pé. Entra no teu quarto, fecha a porta, chama os teus filhos para orar, chama a tua família para buscar, e o milagre está dentro da sua casa. Creia nisto.
Quando você sair daqui, eu não conheço a sua vida, eu não sei você quem é. Agora eu sei de uma coisa: você não vai para casa do mesmo jeito. Você não vai para casa do mesmo jeito. A partir de hoje, haverá uma mudança na sua vida, dentro da sua casa, e o nome do Senhor será glorificado. O nome do Senhor será exaltado na sua vida. Aleluia. Você pode crer nesta palavra? Creia, tome posse. Leve esta palavra para casa, porque a palavra rema é uma palavra viva, poderosa, é uma palavra que muda, que transforma a tua vida, a tua história, a tua família. E tem mais: os teus vizinhos saberão o que o Senhor fez na sua casa. Aleluia! Os teus vizinhos saberão. Quando eu disse que Deus é Deus de relacionamento, porque Deus é Deus de relacionamento. E para concluir, quando o profeta mandou a mulher buscar vasilhas aos vizinhos, isso significa que nós temos que estar de bem com as pessoas que estão próximas de nós. O nosso relacionamento social faz parte das nossas conquistas. Como está você com seus vizinhos? O relacionamento com a família. Como está você com os membros da sua família? E por último, como está a sua relação com Deus? São 3 pontos importantes. Por quê? Deduzo eu. O profeta mandou que aquela mulher fosse pegar aquelas vasilhas. Certamente os vizinhos sabiam da história dela. Certamente os vizinhos viam que ela iria perder os 2 filhos. Eles sabiam. E quando aquela mulher foi buscar as vasilhas e que vendeu todo o azeite, pagou a dívida, o testemunho dela foi notório na sua comunidade. O testemunho daquela mulher foi notório na sua vizinhança. Aquela mulher que estava no estado de desgraça, de desprezo, de penúria, agora aquela mulher era uma mulher de cabeça erguida, vitoriosa. Os vizinhos sabiam o que aconteceu na vida daquela mulher. E dentro de casa, a sua vida relacional com seus filhos também fora restabelecida. Por quê? Porque os filhos que estavam prestes a serem entregues para serem escravos, agora eles se colocaram numa posição de vitória, de cabeça erguida, de resposta de Deus em suas vidas. E também, aquilo fez com que a fé dos seus filhos fosse posta em prática. Os filhos observaram. Certamente aquilo foi pedagógico para eles, porque eles saíram de uma situação e dentro da casa onde havia o problema foi solucionado. E aquilo certamente criou neles um ambiente de fé, de crença, de obediência ao Senhor nosso Deus. Que os nossos filhos possam crer no mesmo Deus que nós cremos. Isso é importante. Que os nossos vizinhos possam conhecer o Deus que nós servimos. E como é que eles vão ver? Através das nossas vidas. Através das nossas vidas. E
qual é a melhor forma de você pregar o evangelho? É entregando folheto? É botando uma caixa de som na rua? Não, faz parte, mas a melhor forma é você estabelecer relacionamento com as pessoas. Você tem que desenvolver nas pessoas as mesmas habilidades e crenças que você tem. Foi assim que aconteceu, naquela amizade tão linda entre Noemi e Ruth. Quando os filhos de Noemi morreram e o seu marido, Elimeleque, Noemi estava numa situação de pendúria. E ela soube que lá em Belém havia pão. Ela despediu-se das noras. Orfa voltou. Mas Ruth disse para ela: não insista comigo para que eu te deixe. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde pousares à noite, pousarei eu. E ela foi aprofundando a escala de relação. Ou seja, eu e você. Eu, você e seu povo. E por fim, ela conclui: o teu povo é o meu povo. E o teu Deus, a partir de agora, é também o meu Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite? Você pode adorar ao Senhor nessa noite? Leve esta palavra para casa. E a partir de hoje, comece a anotar a data de hoje, 10/11. A sua vida, a sua casa, os seus vizinhos notarão o que o Senhor fará na sua vida a partir desta data. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo faça prosperar a sua palavra na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia.